Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou chefe de produtos aqui na Brasilite, uma marca consagrada no mercado da construção civil brasileira, e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre o nosso portfólio de soluções para construção a seco, placas de fechamento, painéis para construção a seco de pisos. Eu estou aqui com uma super parceira, a arquiteta Paty Tilo, que vai contar para a gente sobre um projeto muito interessante que usou as soluções de construção a seco da Brasilite para concepção. Paty, prazer estar aqui com você, muito obrigado, e queria que você contasse um pouquinho mais para o pessoal sobre esse projeto, as soluções da Brasilite que vocês utilizaram e de onde surgiu a ideia de fazer esse perfil e esse tipo de construção. Legal, prazer o meu, muito obrigada pelo convite, fico muito grata, muito honrada. Nesse assunto novo, né, isso é maravilhoso. Esse projeto que a gente fez, né, que eu ainda faço, estudo, porque é ainda muito novo, né, para a cabeça das pessoas da construção. A gente fez um projeto de um domo geodésico. Na verdade, eu fui convidada, né, a primeira vez em 2019, onde eu fui convidada para fazer interiores de um domo geodésico. E quando eu cheguei, era tudo novo, e a gente foi conhecer a tecnologia, fui estudar geometria sagrada e entender um pouco mais. O que é o domo geodésico? Né? É uma estrutura feita em madeira, triangular, com triângulos de vários tamanhos, e a gente faz o fechamento com placa cimentícia. Né? Então, legal. É aí que vem o produto de vocês. Na verdade, vem na placa, né, de cobertura. A gente usa também as fitas, a massa, a gente usa também, mas aí o painel para fechar mezanino, fazer escada. Eu vou te falar que até mobiliário a gente fez dentro desse domus com esse mesmo material. Rodapé. Muito bom, Paty, muito bom. Vamos por partes, né? Sim. Eu acho que são diversas áreas de aplicação, diversas soluções, e a gente pode falar de algumas delas de forma individual. Primeiro, começando pelo fechamento, né, que você falou, então, sobre uma estrutura de madeira que faz ali o contorno, né, do domo com o formato, com os triângulos. Vocês usaram a nossa placa cimentícia para fazer o fechamento, como se fosse a fachada ali da construção, é isso? Exatamente, é a fachada, né, porque o domus ele é um semicírculo, né, uma esfera, uma semisfera, e a gente faz o fechamento com as placas. Então a gente corta cada placa triangularmente, então depende do tamanho do domus, é o tamanho de fechamento que a gente tem. Até o domus maior, a gente precisa usar uma placa inteira e ainda pega um pedacinho de uma outra, né? Porque legal. A gente tem a limitação, né, do tamanho da placa, mas ela funciona muito bem. Então é como se fosse a fachada mesmo do domus. Legal, e eu acho bacana, Paty, reforçar com o pessoal que na linha de construção a seco nós temos uma diversidade de placas que eu acho que atendem diversas funções. Nesse caso vocês usaram aí para um uso de fachada, né? Então a gente vai com as placas mais espessas, 10, 12 milímetros, mas é legal reforçar também que a gente tem uma grande variedade para diversas soluções arquitetônicas, fechamentos internos, por exemplo, fazer um shaft, um beiral, uma platibanda. Então a gente tem placas aí de diferentes espessuras, 6, 8, 10, 12 milímetros, para atender diversas necessidades, desde a fachada até os fechamentos mais simples. E vou falar que a gente usa isso, né? Falando de material por material, a gente tem esse fechamento de fachada, tem uma espessura de placa, dependendo do tamanho do domo, né? Porque dependendo do tamanho, é o tamanho do triângulo que a gente tem. A gente tem outra espessura que a gente usa para os rodapés, que ela é menos espessa, porque eu consigo fazer. Porque pensa que a base é um círculo. Você precisa ali de então, ter a curva. Eu preciso ter a curva, então eu preciso que seja uma menos espesso para poder fixar bem. E eu tenho uma outra espessura que a gente usa quando a gente faz uma entrada. Eu tenho um pórtico na entrada, que a estrutura é metálica, mas que o fechamento é com a placa, e aí sim ela é mais espessa. Você consegue fazer ali um elemento arquitetônico, né, com fechamento em cimentícia. Legal, acho que são ótimos exemplos para mostrar como que o produto consegue se adaptar a diferentes tipos de uso, né? A gente brinca que a placa ela atende 1001 utilidades, você consegue ir para diversas funcionalidades, eu acho que são ótimos exemplos que você está dando. E aí também, como a ideia desse domus é ser o mais sustentável possível e a construção mais seca, mais rápida, porque o fechamento com a placa ele é muito rápido. Então se a gente não tiver chuva, a gente consegue fechar um domus em 20 dias. Imagina você ter uma construção feita em 20 dias. Perfeito. É muito rápido, né? Exato. Acho que além do prazo, né, Paty, é um sistema construtivo que permite esse formato, né? Exato. Dá liberdade para ter essa ousadia, vamos dizer. Sim, assim. E o legal da placa, né? Você tem lá a limitação do tamanho, né? Da dimensão da placa, mas você desenha em cima dela e recorta. Com certeza. Né? Então você consegue fazer o molde que você precisa. E aí, fora isso, por exemplo, os móveis dentro, lógico que a gente tem diversos móveis, tem mobiliário que a gente compra pronto, mas tem algumas peças em específico, por exemplo, tem um dos domos que a gente desenhou um banco,
e ele faz um desenho um pouco mais baixo, um pouco mais alto, que ele vai virar uma mesa, a gente usa a placa para isso também. Também, para fazer os fechamentos. Exatamente. Muito interessante. E eu sei, Paty, que você tem diversos cases aí, né, envolvendo os domos em diferentes localidades. Conta um pouquinho para o pessoal de cada um dos projetos, tamanho dos domos, quantidade, como que é cada um deles. Vamos lá, vou começar falando, esse que a gente começou é uma ecovila, fica em Valinhos. Ela é uma vila de amigos, né? Então não dá para visitar, mas dá para mostrar as fotos, né? Vão estar por aí. Então esse domus lá, ele tem 160 metros. A base ela tem 11 metros. O pé direito central tem quase 7, né? Então cada um tem um estilo dentro. Então a gente pega esse domus e cada um faz o seu projeto interno. Tem domus que eu tenho 2 quartos, tem domus que eu tenho 4 suítes. Né, tem mezanino, pode ser sem mezanino, então a gente pode fazer essa brincadeira. Esse foi o primeiro onde a gente começou. Fora ele, a gente tem um projeto que eu participei em alguns momentos. A gente até, nossa equipe de escritório, a gente montou um domo de 36 metros, que é um domo pequenininho. Ele tem 6,5 metros de diâmetro, né? A altura é um pouco menor, dá ainda para fazer o mezanino. E a gente montou. Então a gente montou as madeiras, parafusou, colocou as placas cimentícias, fez fechamento, para saber como era. Porque como é uma coisa muito nova, como é que eu consigo projetar sem saber como é que faz? Então, realmente, a gente pegou uma semana de escritório e fomos todos para Extrema, onde é esse hotel escola. Lá são 12 domos, tem um formato diferenciado, tem todo um lance de energia. Extrema é um lugar de muita energia, de vegetação, é muito, muito lindo o visual lá. Então, esse é como se a gente fosse realmente uma escola, onde a gente vai aprender a fazer. Então é lá onde tudo deu certo e deu errado. Laboratório prático. Laboratório prático. Então até a gente chegar nessa placa cimentícia passou por muitas coisas. Legal. Então esse foi o final que não vaza. Que bom. Entendeu? E assim, para chegar nesse final que não vaza, eu acho que é um ponto super importante, né? Não basta que a placa aguente, tenha a espessura desejada, seja um produto que não permita que a água passe, mas você precisa de outros complementos, né? Porque entre as placas, por exemplo, vocês utilizam ali vamos dizer, um tratamento, certo? Sim, e o tratamento de juntas eu digo que é a cereja do bolo. Então assim, primeira coisa, cortar a placa na medida correta. O triângulo tem que estar na medida correta, porque senão o domus não fecha. Eu sei isso na prática, gente. Eu já montei um domus pequenininho, em Extrema de 36, e já montei um desse em Valinhos de 160 metros. Montei com mais uma pessoa do meu escritório. E é maluco. A hora que você está na metade do domus, você sente uma energia diferente, você sente uma conexão. Toda a estrutura, ela começa a ser montada, a hora que ela chega de 2, 3, na terceira fileira, ele se encaixa. Chega uma hora que você coloca uma madeira, ele se estrutura. Legal. Não dá para explicar, é só vivendo aquilo. Mas quando a gente monta esses processos, é importante que você tenha o corte da placa muito certinho, porque quanto mais certo, melhor vai ser sua junta. E a junta, sim, a gente tem que passar aquela fita que é de fibra de vidro, né? Que eu não lembro o nome. Perfeito, a malha Vertex. A malha Vertex. Isso. E depois a massa para calafetar. Mas isso tem que ser muito bem feito. E mesmo essa massa não é passar uma só de mão. Você passa de um lado, passa do outro, para realmente ter certeza de que não vai ter vazamento. Legal. A massa adequada, acho que até reforçando a massa única da Brasilite, com a tela, com o cordão, todo o sisteminha para que a fachada... A gente chama de sistema mesmo, né? Pra gente funciona isso, a placa, a tela, a massa. Isso é um sistema que tem que andar junto. Com certeza, pra gente garantir que a fachada, como você falou, não vaze, fique íntegra. Estanque. Exato, perfeito. E a pessoa que vai morar, porque em Valinhos as pessoas moram nesse domus. Não é uma casa de praia, de casa de campo. É uma moradia, então não pode vazar. Com certeza. E é sempre legal, Paty, reforçar para o pessoal que está nos assistindo que esse sistema, como você muito bem falou, ele anda junto, né? Acho que a placa com os acessórios, eles se complementam de certa forma para que a construção tenha a performance, né, a durabilidade que o cliente espera e precisa, principalmente numa casa. Exatamente. Existem outros condomínios, né? Esse meu amigo que me indicou lá o espaço, ele tem umas construções feitas em Capitólio, que é um outro clima. É isso que também eu acho muito legal a gente falar, porque essa placa, ela se adapta bem. Como eu estava falando, eu vou construir 2 domos em breve em Jericoacoara, no Ceará, onde é muito quente. Então, o que eu tenho que pensar? Sempre eu tenho que
ver as minhas aberturas. Porque aí é o foco de atenção, né? Se a gente tem a placa muito estanque, eu vou ter janelas e eu vou ver qual é o material que ele vai aderir legal a essa placa também, né? Como é que eu vou fazer essas janelas e o fechamento e tudo mais. Então eu tenho que ver por onde está o vento, onde nasce o sol. Então tudo isso tem que ser um conjunto para que a obra fique adequada, né? Aquele morador, aquele espaço. Legal, com certeza. Acho que as interfaces, você bem comentou aí, da esquadria com a placa e tudo mais. E também o meio externo, né? Acho que isso é outro ponto legal de comentar. Os sistemas da Brasilit, eles são pensados, testados, validados para atender às diferentes condições de clima brasileiro. Desde o sul, onde você tem ali um clima mais frio, você deu o exemplo de Extrema, deu o exemplo de Capitólio e Jericoacoara. Acho que regiões que têm totalmente ali perfis super diferentes e a gente tem hoje uma confiança e um produto super desenvolvido, robusto para atender esses diferentes cenários. Isso acho que é um ponto também que é legal ressaltar. E pegando o gancho, a gente falou bastante aqui do fechamento, da envoltória, da fachada, mas você comentou também dos pisos, né? Que alguns domos existem alguns mezaninos e que você utilizou a solução dos painéis para fazer essa construção seca, certo? Da laje. Exatamente. A gente começa fazendo a escada, a gente faz toda uma estrutura de madeira, tanto escada quanto mezanino. A madeira, a gente prefere usar madeira para utilizar o mesmo material que a gente usou na cúpula e a gente faz o fechamento com placa. Então, com essa placa, a gente faz as pisadas da escada e o mezanino. Legal. Até explicando para o pessoal, Paty, esse painel, né, que a gente está comentando no piso é o que a gente chama de painel masterboard. Ele é um painel sanduíche que tem um miolo de madeira e revestido nas faces externas pela placa cimentícia. Nesse caso, uma placa mais fina de 4 milímetros e que aí tem uma capacidade de carga elevada, dá para a gente fazer casa, escritório, mezanino e tudo mais. E eu acho que, de novo, a vantagem aqui também, né, é agilidade, praticidade, construção otimizada. Primeiro, a gente tem um fornecedor para comprar, então você consegue fazer uma grande compra. Então, quando você tem volume, né, por exemplo, lá Linhas, quando começou, a ideia foi comprar material para vários domos. Né? São 16 domos, então não foi comprado para os 16, mas foi comprado para muitos. Então, você tem um fornecedor para negociar, isso é muito legal. Né? A dor de cabeça é muito menor para a gente, que constrói. Sim. E tem essa facilidade, a gente pode recortar. Então, por exemplo, né, de novo, o diâmetro, né, ele tá em paredes redondas. Eu posso fazer esse mezanino, o acabamento fica legal, porque eu consigo recortar ele de uma maneira que o acabamento fique bom. Com certeza. E ali de uma forma muito mais simples, né, do que seria uma forma, do que seria trabalhar com um concreto. É algo mais industrializado, vamos dizer assim. E você já sabe como que se posiciona o material. Né? Cada material mexe de uma maneira. Então ali você já sabe como é que ele vai trabalhar isso na fachada e no mezanino é muito parecido. Paty, muito legal. Espero que a gente possa trazer em breve aí para o pessoal essa nova construção que você vai fazer em Jericoacoara. Quem sabe a gente tem aí um material especial para divulgar com todo mundo. E te parabenizar pelas obras. Super legal. Espero que a gente continue nessa parceria e consiga trazer mais cases legais assim para o nosso público. Obrigado, viu, pelo bate-papo, pela parceria. Obrigada pelo convite. Estamos sempre aqui para falar sobre esses assuntos que a gente ama. É isso aí.